Eu gostaria de pegar esse gancho com relação ao que o STF vem fazendo com as igrejas, esse chove não molha, o fato de que tenho visto muitos cristãos defenderem o Estado laico, independente de estarmos ou não em pandemia. Eu já vi muitos cristãos defendendo o Estado laico, principalmente quando é para falar de feriado católico, né? Chega no dia de Nossa Senhora, o Estado é laico, né? Pois é. Mas aproveitar o feriado quer, né? E eu gostaria de tratar sobre esse assunto, tá certo? Então, vem comigo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, que deixasse o seu like e que também nos seguisse nas demais redes sociais. Os links estarão na descrição. Bom, inicialmente acho que é válido a gente definir o que é o Estado, né? E de uma forma bem clara, objetiva, não vejo necessidade de se aprofundar demais em teorias do Estado. O Estado ele é uma instituição que governa um conjunto de relações sociais de uma determinada localidade. E laicismo é a ideia, pós-Revolução Protestante, principalmente Revolução Francesa, de que todas as religiões devem ser toleradas e que a liberdade religiosa deve existir para o bem ou para o mal. E agora, grifo meu, a permissão de que tais religiões, tais ideias, venham a influenciar de alguma forma no Estado. Ah, Daniel, isso não faz parte da teoria. Não, mas faz parte da prática. Então você pode fazer o que você quiser com a sua teoria, porque nós estamos falando de prática, certo? Acho que a gente já tem teoria demais. O povo brasileiro está muito perdido em teoria e olhando um pouco para a prática da coisa, ok? Então a nossa discussão aqui ela não é sobre teoria, ela é sobre prática, certo? E por que é errado um cristão, independente se é protestante, se é católico, apoiar o Estado laico? Primeiro, da mesma forma que o corpo se ordena à alma, o Estado, que é o poder temporal, okay, deve se ordenar ao poder atemporal, que é o quê? A igreja, exercido pela igreja. Um Estado confessional católico, ele não é um Estado onde a igreja manda em tudo. Ele é um Estado onde a moral, a doutrina social e a mentalidade política são baseados na doutrina dessa igreja. Então a maioria dos que defendem Estado laico em detrimento do Estado confessional sequer sabem o que é um Estado confessional católico. Okay? Segundo ponto, quando você tem um Estado secular, onde tudo é tolerado e onde tudo pode de alguma forma exercer influência sobre o Estado, você não tem um norte moral para o segmento desse Estado. O que você tem é a própria vontade de meia dúzia de políticos, certo? Que exerce uma influência sobre uma minoria. Então você vê, por exemplo, países de maioria cristã, países que até têm uma igreja própria, né? Como o Reino Unido, que são países onde o aborto é liberado. E aí? Tá gostando do Estado laico, amigo? Pois é, o aborto é liberado. Como se não bastasse o aborto, eles também têm o divórcio liberado. Tá certo? Como se não bastasse o divórcio, está em discussão a legalização da eutanásia, sendo que, salvo engano, no Reino Unido essa prática já é permitida, em alguns casos. Mas não vou afirmar categoricamente porque eu não lembro agora, tá certo? Bom, então eu acho que tratar de um Estado laico na prática, só aqui eu já matei a ideia de que um cristão não deve apoiar, porque você vai permitir que no seu país tenha aborto, permitido por lei, divórcio, permitido por lei, eutanásia, permitido por lei, talvez pedofilia, quem sabe, permitido por lei. Ah não, mas daí já é demais. Ué, e como é que você pode me dizer se é de mais ou é de menos? Porque a teoria diz o quê? Que Estado laico não é Estado laicista. É isso que a teoria diz, certo? Só que o que a prática mostra? Que o Estado laico é potencialmente laicista.
Claro que o pessoal gosta da teoria, né? Vamos falar de teoria, essa teoria diz isso, essa teoria aqui, mas não olhe para a prática do negócio. E o que o Estado laico me diz na prática? Que ele é potencialmente laicista, porque ele retira o norte moral, que é a doutrina da igreja, e coloca em seu lugar a possibilidade de que uma minoria venha a exercer influência sobre toda uma nação. Aborto, divórcio, eutanásia, liberação das drogas, Amsterdã, tá certo? Você está falando da Holanda. A Holanda não é um país cristão? Não é um país de origem cristã? Então por que as drogas são legalizadas lá? Estado laico, ok? Eu acho que isso já basta, né? Para dizer que um cristão ele não deve apoiar o Estado laico, porque ele dará permissão para que tudo de ruim venha a ser permitido por lei na sua nação. Mas eu vou um pouquinho além. Alguns cristãos usam como argumento o quê? A tal da liberdade religiosa. Geralmente é o protestante que faz isso. Eu já vi católico fazendo também, mas geralmente é protestante, tá? A tal da liberdade religiosa. O que você não entende é que essa liberdade religiosa abre espaço para principalmente no Estado laico, abre espaço para uma prática que é contrária à doutrina da igreja que fundou esse país. E novamente eu venho falar do Estado secular, do aborto, do divórcio, da eutanásia, das drogas e, por que não, da pedofilia. Vou repetir. Na teoria, as pessoas que defendem Estado laico dizem que Estado laico não é Estado laicista. Mas na prática, nós vemos o quê? Que Estado laico é potencialmente Estado laicista. Aborto, droga, eutanásia, divórcio. A realidade parece estar ao meu lado, não é verdade? Então, se você é cristão e você defende Estado laico, mesmo sabendo que em Estado laico, aborto, droga, divórcio, eutanásia são liberados, mesmo que nesses países a maioria seja cristã, você está cometendo um grave erro e está permitindo e abrindo espaço que a sua nação seja igual. E se você é brasileiro, porque o meu público é um público brasileiro, a coisa é pior ainda. Porque se você não sabe, o Estado ele se manteve como um Estado confessional católico por 389 anos. E somente foi transformado num Estado laico goela abaixo, certo? Porque quando foi promulgado o primeiro decreto republicano, a maioria do povo ainda era católico. Não é nem cristão, era católico mesmo, certo? Depois, com a chegada do protestantismo, que chegou lá pelo perto do final do Império, que foi se disseminando, é que foram deixando de ser católicos para se tornarem protestantes. Mas a maioria ainda era católica, né? Então aqui você já tem o primeiro sinal de ilegitimidade do Estado, é o que eu vou tratar em outro vídeo. Agora, lembrando do que eu falei a respeito da ordenação do Estado ao poder atemporal, é claro que nós estamos num momento de pandemia, que é um momento muito triste para a nação brasileira, né? Mas é válido o que eu falei, o poder temporal deve se submeter ao poder atemporal, tá? Doa quem doer. Você tem, por exemplo, o STF mandando e desmandando quais igrejas devem ser abertas ou fechadas e em que horários devem funcionar, né? Veja o perigo. Você corre o risco de ficar sem sacramento se o STF decidir que é assim que deve ser feito. Ah, mas isso é no Brasil? Não, amigo. Isso, sabe o que é? Isso é um Estado laico se sobrepondo a um conjunto que é superior, que é o conjunto cultural histórico da própria nação brasileira, que é de maioria cristã católica, né? Então você pode, se o STF decidir que você vai ficar sem missa enquanto 90% da população não for vacinada, você vai ficar sem missa. Acabou, né? Se você acha isso interessante e válido, então continua apoiando o Estado laico. Só não venha reclamar e usar a Bíblia depois, quando esse mesmo STF aprovar aborto. Divórcio já é aprovado no Brasil mesmo, então tanto faz.
Quando esse mesmo STF legalizar droga, quando esse mesmo STF legalizar pedofilia, aí você não tenha a cara de pau, tá certo? De ir no Facebook, de ir no Instagram, segurar a Bíblia e dizer o que é certo e o que é errado. Porque é você quem está apoiando essa merda de Estado laico. É você. Tá certo? Então é isso. Acho que se diante de tudo que eu falei o camarada continuar defendendo o Estado laico, é porque ele realmente quer ver o fim do cristianismo e da sua nação. Certo? Ah, mas a maioria da população é contra. Ah, mas no Reino Unido a maioria da população também é contra o aborto, afinal é a maioria cristã, não é? E aí? O aborto lá é liberado, cara. Entendeu? Isso sem contar a influência que os muçulmanos estão Olha a França, amigo. Olha pra França, pós-Estado laico. Olha pra França. Tiraram o Estado confessional católico, colocaram um Estado revolucionário, passou uma transição por Napoleão, Estado secular agora, um Estado laico. Olha pra França, olha pra situação da França, como é que tá. Né? Um estado onde os homens são afeminados completamente, cachorros, são cãezinhos dos muçulmanos, né? Você quer que isso aconteça no Brasil também? Eu espero que não, tá? Ok? Então, basicamente é isso, tá? O Estado, como conjunto das relações, ele deve obedecer essa maioria, ok? A história do Brasil conta que o Brasil ele é monárquico e católico, o Estado deve ser monárquico e ter a doutrina católica como norte, tá? Para que não aconteça no Brasil o que já vem acontecendo, né? Que é leis anticatólicas, né? Como a permissão para o aborto, que já existe, como o divórcio, que já existe, enfim. Espero que tenha ficado claro, objetivo. Eu vou fazer um outro vídeo tratando exclusivamente sobre a legitimidade no Estado do Brasil, onde eu também vou trazer um pouco dessa questão da laicidade. Tá certo? Forte abraço, até a próxima. Fui!